4 graus, que para Mossoró não é nada, não é de calor. Tá frio. Tá frio. Jovem Pan News. E dando início ao nosso noticiário de hoje, vamos com uma notícia política, porque o ex-senador Garibaldi Filho confirmou que vai ser um dos candidatos nas eleições deste ano a deputado federal pelo MDB e disse que a decisão foi tomada depois do partido analisar o atual momento. Nas eleições desse ano, de acordo com a legislação, cada partido pode ter até 9 candidatos a deputado federal no Rio Grande do Norte. Garibaldi Filho foi deputado estadual, prefeito de Natal, governador, senador, ministro e o único mandato eletivo que não exerceu foi o de deputado federal. Com essa decisão, o atual deputado federal pelo MDB do Rio Grande do Norte, Walter Alves, filho de Garibaldi, continua em articulação para integrar a chapa majoritária com o PT como possível candidato a vice-governador de Fátima Bezerra, que tenta a reeleição ao governo do estado. Fato novo na política aqui do... Fato novo que não é não tão novo, não é, Virgínia? Ontem a gente conversou aqui com o Antenor Roberto, ele falou sobre essas articulações com relação à composição da chapa da governadora Fátima Bezerra e diz muito sobre o que é o atual momento, né? Walter Alves fora da disputa para deputado federal, provavelmente o que ele vai querer mesmo, que vai brigar, vai ser esse cargo de vice na chapa de Fátima, não é? Olha, Júlio Pinheiro, ouvintes do Jornal da Manhã, o ex-senador Garibaldi Filho começou 2022 com pressa, com muita pressa. Logo no comecinho do ano, ele já anunciava aí um rompimento com um dos líderes do partido, o ex-deputado Henrique Alves. Deixou isso muito claro quando 2022 começou. E ontem, o lançamento dessa candidatura dele a deputado federal pelo MDB. Garibaldi Filho quer sim disputar essa vaga, está buscando aliados do partido para fechar apoios em torno dessa candidatura. A decisão de Garibaldi ao anunciar que é candidato a deputado federal, ela traz alguns questionamentos. E o principal deles, há espaço no MDB para 2 candidatos a deputado federal neste momento? Ou seja, há espaço para Garibaldi Filho e para Henrique Alves disputarem um mandato de deputado federal com chances de vitória? Eu sei que é muito cedo, é possível que tudo possa acontecer. Mas quem faz conta, quem conhece a distribuição de votos do Rio Grande do Norte, diz que é muito difícil eleger 2 deputados federais. E se isso está complicado, o deputado Henrique deve buscar um outro caminho. Até agora ele não se pronunciou. Quando Garibaldi Filho anunciou o rompimento, ele disse: quando 2 não querem, um não briga. Quando um não quer, 2 não brigam. O trocadilho que ele fez. Então ele não quer brigar com Garibaldi, já deixou isso muito claro, mas o ano começa com essa pressa do ex-senador em definir posições. É pré-candidato a deputado federal, está reunindo lideranças, já esteve com o prefeito Álvaro Dias, que se encontrou com ele em momentos separados, primeiro com Garibaldi, depois com Walter Alves. Há uma possibilidade aí de Garibaldi vir a fazer uma dobradinha com o filho de Álvaro Dias, que é candidato a deputado estadual, Adjuto Dias, sairia adjuto para deputado estadual e Garibaldi Filho para federal, seria uma espécie de dobradinha, essa proposta que Garibaldi fez ao prefeito de Natal, mas tem muita coisa ainda para acontecer. Na verdade, o MDB começa a dar as cartas, se posicionar, mas aguarda a principal cartada, que é emplacar Walter Alves como vice de Bezerra. Se isso acontecer, a vida política de Garibaldi e do filho Walter Alves está resolvida para 2022. Mas se isso não acontecer, meu caro ouvinte, é muito provável que Walter Alves vá para a disputa na Assembleia Legislativa em busca de um mandato de deputado estadual. Virgínia, e a possibilidade de Carlos Eduardo ser confirmado também como candidato ao Senado? A gente sabe que essas discussões estão ocorrendo. O próprio Jean Paul Prats já chegou até a desafiá-lo para debater sobre o futuro do país. Enfim, discutir sobre essa candidatura ao Senado. Até que ponto, principalmente depois daquela entrevista ontem que Antenor Roberto nos concedeu, até que ponto a possibilidade do ingresso de Carlos Eduardo pode implicar nesse projeto de Walter Alves de ser o candidato a vice de Fátima? Pois é, hoje pela manhã, o jornalista Gregório, no seu blog aqui na Tribuna do Norte, ele faz uma observação, né? Enquanto Antenor puxa a corda para Carlos Eduardo ser o candidato ao Senado, Walter Alves, Jean Paul Prats puxa a corda para Walter Alves
ser o candidato a vice-governador. Eita, a tosse me pegou, hein? E cadê o seu olhinho que você faz tanto eu tomar aqui todo O olhinho dia? de limão. Tá. Tá aqui o olhinho. Pois é, porque ontem, para o nosso ouvinte que não acompanhou, o vice-governador Antenor Roberto, ele falou que é candidato somente a vice e que defendeu também o ingresso de Carlos Eduardo na chapa para o Senado. Claro, ele defendeu o próprio interesse, quer permanecer como vice, e disse que 2 Alves numa composição poderia congestionar, foi a palavra usada por ele, essa coligação. Qualquer leigo em política sabe que pegar 2 integrantes da mesma família para a composição de uma chapa, né, majoritária, nós não nada proporcional. Nós estamos falando de 2 espaços majoritários, de vice-governador e de senador, de candidato a senador. Pegar isso da mesma família e de uma família que por muitos anos foi considerada pelo PT uma família que é caracterizada como oligarquia na política do Rio Grande do Norte, que o PT tanto combateu em outras eleições. Trazer isso para a chapa de Fátima fica muito complicado para ela ter que se explicar aí perante a opinião pública com 2 integrantes. Mas é bom lembrar que o PT, sempre que acha conveniente receber esses apoios, ele topa a parada. E nesta eleição de 2022 não vai ser diferente. Lula quer sim que o pragmatismo aconteça. Se é para vencer a eleição, que se faça composições. Agora, congestionar, a palavra não sou eu que estou usando. Quem usou ontem foi Antenor Roberto aqui na nossa entrevista. É um congestionamento. Então, esse congestionamento ele pode ser complicado na hora dessas definições. Mas a verdade é que esse ano já começou dando o pontapé da sucessão, viu, Júlio Pinheiro? Com muitos fatos novos que podem organizar aí as disputas majoritárias. Virgínia e Júlio, antes da gente mudar aqui um pouco a nossa pauta, eu queria saber da opinião de vocês dois sobre a questão de Henrique. Pegando o exemplo de Alckmin, por exemplo, que passou 37 anos como tucano, Henrique está um pouco silencioso no MDB. Eu sei que ele é tradicional dos bacuraus, mas existiria uma possibilidade de, nesse momento, o Henrique dar uma virada, já que o nome dele voltou a ser forte para o pleito de 2022? O que é que vocês acham? O ex-deputado, ex-ministro Henrique Eduardo Alves, ele queria sim, tem um interesse, se ele não falou abertamente, é o que é dito nos bastidores da política, de ser candidato a deputado federal, mas ele já disse outras vezes que quando um não quer, 2 não brigam, e falou isso com relação a Garibaldi, que fez críticas públicas ao ex-ministro, a postura dele, principalmente com relação à eleição de 2018, quando Henrique não foi candidato ao governo, não foi candidato a deputado federal, e Benes Leocádio, entre aspas, ficou com suas bases eleitorais e teve esse desgaste. Eu não acredito que Henrique vai entrar numa briga com Garibaldi, mas claro, Henrique não se pronunciou ainda sobre isso, ele entende de política um pouco mais do que todos nós, né, para dizer o mínimo, então ainda é difícil de se prever qual seria a movimentação. Eu não vejo o Henrique saindo do MDB, que é um partido fundado por seu pai, é um partido que ele tem uma identificação gigantesca, apesar de estar no comando de Walter Alves, mas é difícil ver Henrique em uma outra legenda, não sei se o Virgínia concorda comigo. Olha, Júlio, ontem, inclusive, eu estava assistindo a TV Assembleia e um documentário, né, sobre a memória de Aloysio Alves, a importância dele para a política do Rio Grande do Norte. Boa parte dos ouvintes, ou alguns ouvintes, já devem ter tido a oportunidade, porque é um documentário antigo da TV Assembleia, mas que fica sendo reprisado na programação da grade da emissora. E aí Aloysio Alves falava de todo o processo de articulação que ele sempre teve à frente da legenda e que ele apontava aí como sucessor dele o ex-deputado Henrique, o filho Henrique Alves, que hoje é ex-deputado federal. Ouvir Aloysio dando aquela declaração me remeteu aos tempos atuais, né? Que hoje, o que é que está acontecendo com Henrique? Lutar por um espaço dentro do partido que sempre foi o partido dele, que sempre foi o partido que foi guiado, que foi conduzido pelo seu pai, o ex-ministro Aloysio Alves. E hoje, dentro da legenda, ele não tem o controle partidário hoje está nas mãos de Walter Alves, que preside o MDB, e Henrique sente essa dificuldade de não ter nem espaço para concorrer a um mandato final. Ele quer
candidato, adquiriu todas as condições jurídicas para isso. Hoje Henrique está livre para disputar um mandato de deputado federal e o problema se encontra dentro da casa dele, dentro do partido que sempre foi guiado por Aloysio Alves, o pai dele, que sempre apontava Henrique como seu sucessor político. Vamos aguardar, porque quem quer buscar um mandato, quem quer voltar à vida pública, precisa de uma legenda. Se ele não encontrar essa guarida dentro do MDB, e é isso que a gente vem acompanhando, porque a candidatura de Garibaldi Filho, ela praticamente sela essa definição em relação à prioridade do partido, Henrique pode sim vir buscar uma outra legenda para disputar 2022. Eu soube que o Republicanos, que é o partido de Benes Leocádio, já teria aí oferecido esse abrigo a Henrique Alves. Mas ele está calado, ele é cauteloso, é ansioso. Quem conhece Henrique sabe que ele é ansioso, mas ele não vai passar, como a gente costuma dizer, os pés pelas mãos nesse momento. Vamos aguardar as cenas aí dos próximos capítulos. 8h19. Repita. 8h19, o Jornal da Manhã de hoje.